Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre fé. A fé que é algo fundamental na vida cristã, na caminhada cristã. O autor dos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele define fé da seguinte maneira. Eu vou ler aqui na tradução NVI. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então o autor define fé como certeza e como prova daquilo que nós não vemos. Então a fé, ela vai muito além daquilo que nós estamos enxergando no natural. A fé, ela vê além. A fé, ela crê que já existe mesmo sem os olhos, fisicamente falando, estarem vendo. Então, a fé, por exemplo, ela é essencial para a nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. João capítulo 3, versículo 16, um versículo conhecidíssimo nosso, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós temos que crer para termos a vida eterna, para receber a vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, Paulo escreve e diz: olha, aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca, receberá a salvação, será salvo. Então a fé é um ponto essencial para a nossa salvação. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. A Bíblia fala isso 4 vezes, uma vez no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11 e Hebreus capítulo 10, versículo 38. É interessante que esse texto de Hebreus, ele coloca um acréscimozinho, deixa eu ler aqui para você. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nos outros 3 textos, a Bíblia fala, e o justo viverá pela fé. Mas aqui em Hebreus ele fala, o meu justo viverá pela fé. Então aquele que professa crer em Jesus, aquele que professa colocar fé em Jesus, ele tem que viver pela fé, ele tem que andar por fé. Terceiro ponto, sem fé nós não agradamos a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, primeiro, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, pela fé, nós agradamos a Deus. Tem uma musiquinha que o pessoal canta assim: vai chorando, geme e chora, que não. A Bíblia diz que é por fé que nós agradamos a Deus. Não é por choro, não é por gemido, não é por se embolar no chão. Não, é pela fé. Se você crer, se você depositar fé, confiança no Senhor, Ele vai agir ao seu favor. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no versículo 6 ao 7, ele fala que a dúvida, ela é um inimigo da fé. Ele vem falando que nós, no contexto desse versículo 6 e 7, que se nós pedirmos ao Senhor sabedoria, Ele vai nos dar sabedoria. Então ele diz assim no versículo 6, todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Então, se você vai crer, você não pode duvidar. Amém? Jesus estabeleceu a fé como condição para ver além. João capítulo 11, versículo 40, aquele texto em que Jesus vem e ressuscita Lázaro, mas aqui no versículo 40 ele fala algo para Marta, que estava desesperada naquele momento. Ele diz: encorajou-a Jesus, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus. Então a fé, ela é um ponto essencial para nós alcançarmos além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Por meio da fé, alcançamos promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 33, diz assim: os quais por meio da fé, aqui é a galeria da fé, Hebreus capítulo 11, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Então ele fala que pessoas pela fé
alcançaram o cumprimento da promessa. Mas o que eu acho interessante é que aqui no versículo 39 de Hebreus capítulo 11, ele fala assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. No 33 ele fala que pessoas alcançaram a promessa pela fé. E aqui no 39 ele fala que pessoas não alcançaram a promessa. A gente tem que entender que no meio aqui do versículo 36 em diante, né, entre o 33 e o 39, no 36 ele fala assim: outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Aí ele fala: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. No 33 ele fala que receberam pela fé. Então a fé ela está à nossa disposição para que nós possamos alcançar promessas. Então a fé ela tem o sentido, ela tem uma posição de conquista. Porém, a fé também nos faz permanecer diante das dificuldades, diante dos problemas que acontecem no nosso dia a dia. Essas pessoas, pela fé, resistiram à morte, resistiram a várias coisas que sofreram, mas pela fé permaneceram firmes, mesmo não alcançando aquilo que se havia prometido, mas elas não fugiram, não abandonaram a fé. Então a fé ela é essencial para nós ficarmos firmes diante dos obstáculos, para nós ficarmos firmes diante das promessas do Senhor e não desanimarmos. Amém? Só ler aqui só mais um texto em Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21, que diz assim, falando sobre Abraão: e sem fé, ou melhor, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometer. Então Abraão, pela fé, ele não desistiu daquilo que Deus prometeu para ele. Ele olhou para o corpo dele e viu que o corpo dele estava amortecido, olhou para Sara e viu que Sara não tinha um vigor, né, do passado, mas ele se fortaleceu, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, e não desanimou, e pela fé ele permaneceu firme. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma vida de fé, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, comenta alguma coisa aí, deixa o seu like, e Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.